Marcos capítulo 4, vamos ler do verso 35 em diante. Ninguém conhece esse texto, nunca leu. Eu achei depois de muita dificuldade estudando. Vamos ler aqui, tem como colocar aqui para a gente ler na mesma versão? Marcos 4, a partir do verso 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Queridos, eu estou feliz de estar aqui nessa noite. Quero pedir um pouco da sua atenção. Eu sei que está fazendo bastante frio aí. O pessoal está bem, o ar-condicionado está bem forte. Menos pessoas, mais frio, né? Mas nós estamos diante do episódio onde Jesus acalma a tempestade. O tema da mensagem que eu quero trazer hoje é: as tempestades fazem parte do trajeto. Repita comigo: as tempestades fazem parte do trajeto. Jesus está vindo aqui, capítulo 4 de Marcos, de uma maratona de pregações. Se nós observarmos desde o início do capítulo 4 de Marcos, Jesus no versículo 1, a partir do verso 1, ele conta a parábola do semeador. Verso 21, ele conta a parábola da candeia. A partir do verso 26, ele pregando, ele conta a parábola da semente. A partir do verso 30, Jesus conta a parábola do grão de mostarda. E no verso 33, nós observamos que Jesus ele conta diversas parábolas semelhantes a estas. Enfim, depois de Jesus ter andado o dia todo pregando e ensinando, porque pregar e ensinar não é fácil, é cansativo. Jesus agora ele está dormindo no barco com os discípulos. Barco este que ele mesmo tinha dado a direção aos discípulos: passem para o outro lado. E Jesus, cansado, ele está dormindo na polpa do barco. Vale lembrar que esse mar da Galileia, a qual os discípulos estão atravessando o lago, ele não é um mar da Galileia, ele é um lago de águas doces. Ele é um lago de águas doces. Esse mar da Galileia, ele é o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Ele contém 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse mar da Galileia também, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele fica entre duas montanhas, as montanhas de Golã e do outro lado as montanhas da Galileia. É esse mar da Galileia que Jesus deu a ordem para os discípulos passarem para o outro lado. Outro detalhe importante nesse texto que nós precisamos observar, que nessa tradução que lemos fala que já era tarde. Algumas versões que você tem vai dizer ao anoitecer, ou seja, eles estão viajando de um lado para o outro do lago à noite.
Em resumo, Jesus está no barco, dormindo com os discípulos. De repente, uma grande tempestade se levanta. Os discípulos vão lá, acorda Jesus. Jesus se levanta, acalma o vento, acalma o mar. Acontece uma grande paz, uma grande bonança. E em seguida, os discípulos estão com aquele temor santo e dizendo: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta que nós temos que fazer ao olhar esse texto é: quais lições nós podemos extrair desse texto? Quais são as lições, as verdades espirituais que nós podemos extrair desse texto? Primeiro, querido, nós precisamos entender que a tempestade desse texto representa as dificuldades da vida. A tempestade desse texto que se levantou para os discípulos em meio à travessia do Mar da Galileia representa os momentos difíceis da vida, as lutas da vida, as tempestades da vida. Quem nunca passou por tempestade? E uma lição importante que nós precisamos aprender sobre as tempestades na vida é que as tempestades, elas são inevitáveis. Ninguém escapa de passar por tempestades. Ninguém escapa. Todos nós sofremos tempestades. E engraçado é que a tempestade, ela é democrática. As tempestades na vida não escolhem grande nem pequeno. As tempestades da vida não escolhem rico nem pobre. Não escolhe sábio nem ignorante. As tempestades na vida simplesmente elas chegam e chegam de repente. Elas não fazem acepção de pessoas. Não tem como eu viver nessa terra e não passar por tempestades. Não tem como eu existir e não passar por momentos difíceis. Não tem como nós vivermos a nossa trajetória de vida e não sofrer e não passar momentos de dificuldades. As tempestades na vida, elas são inevitáveis. Evangelho, cristianismo pode até ser felicidade, pode até ser momentos de glória, pode até ser, como diz a canção, só vitória, mas é inevitável eu e você viver o cristianismo e não passar por tempestades. É inevitável. Olhe para seu irmão que está aí do lado, para ele não pegar no sono, e diga assim para ele: você pode fazer tudo certinho, você pode obedecer, você pode adorar, você pode andar na presença de Deus, você pode ser santo, você pode ser espiritual, você pode estar na igreja todo dia, mas não tem como você existir sem passar por sofrimento. Ah, pastor, mas tem um evangelho aí fora que diz assim, que se eu obedecer, tudo vai dar certo na sua vida. Vai dar certo na sua vida se estiver dentro do propósito de Deus, se for da vontade de Deus, mas eu tenho certeza que em algum momento você vai sofrer. Não tem como, é inevitável a gente não viver momentos de tempestades, querendo ou não. Eu e você nunca desejamos tempestades, mas ela chega. E o engraçado da tempestade, outro fator importante das tempestades, é que as tempestades elas são imprevisíveis. Eu nunca recebi um e-mail na minha caixa de entrada dizendo assim: assunto, tempestade, amanhã eu chego na sua vida. Porque as tempestades elas não avisam. As tempestades da vida elas são imprevisíveis. Você não recebe na sua linha do tempo do Facebook dizendo amanhã você vai passar por uma luta. Elas simplesmente chegam. Os momentos difíceis chegam. A tempestade, ela não avisa. Ela não contrata um carro de propaganda para passar na sua rua, na minha rua, e dizer: ó, se prepare que amanhã vai vir uma luta, uma dificuldade para você. Ela simplesmente chega sem avisar. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Quando a tempestade chega, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e nós às vezes nem sabemos o que fazer diante da tempestade. É uma porta que se fecha, é uma enfermidade que chega, é um casamento que acaba, é um filho que se envolve com amizades perigosas, é um filho que se envolve nas drogas,
É um casamento que estava bem, de repente um olha para o outro e parece dois inimigos. Porque as tempestades ela não avisa, ela não combina comigo e com você, ela não agenda. Ela não diz assim, esse horário está bom para chegar. Posso chegar nesse dia, nesse horário, nesse mês. Não, a tempestade simplesmente chega. Mas eu quero dizer a você, mais importante de eu e você saber que as tempestades são imprevisíveis, é saber quem está conosco em meio às tempestades. Glória a Deus! Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, Ele anda com você. A tempestade vai vir, mas Ele não vai te deixar, não vai te largar. Ele não vai nos abandonar em meio às tempestades da vida. Glória a Deus! Isso é o mais importante. E outra coisa, presbítero Evandro, que as tempestades elas são inadministráveis muitas vezes. A gente não consegue administrar as tempestades. Tem situações na nossa vida que saem do nosso controle. A gente não consegue saber o que fazer. A quem procurar, a quem recorrer, como fazer para sair dessa situação. A tempestade às vezes a gente não consegue administrar elas. Muitas vezes foge do nosso controle, nós perdemos a direção, ficamos sem saber o que fazer, como resolver, como e por onde conversar. Não conseguimos administrar muitas vezes as tempestades que vêm na nossa vida. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e nós não sabemos como resolver, a quem procurar, por mais teologia que a gente tenha, por mais experiência que a gente possa ter, por mais sabedoria, por mais força que temos, por mais que tenhamos um rol de relacionamento e de amigos que nos ajudem, nós não sabemos como fazer, porque as tempestades muitas vezes fogem do nosso controle. Por mais que tenhamos recursos financeiros, muitas vezes as tempestades chegam e é uma situação que a gente não tem forças para vencer. Elas são maiores do que nós não conseguimos vencê-las. Eu quero dar um conselho para você. As tempestades na nossa vida podem até sair do nosso controle, mas deixa eu dizer um negócio a você, para você dar um glória a Deus bem grande, mas elas nunca vão sair do controle de Deus. Glória a Deus! As tempestades podem até sair da nossa mão, podem até sair do nosso controle, mas uma coisa é verdade: Deus nunca vai perder o controle da sua vida, da sua família, da vida do teu filho, da tua vida financeira. Ele vai estar sempre com o controle na mão. Glória a Deus! Quando Ele está com o controle na mão, quem muda o canal é Ele. Ele assiste o que Ele quer na sua vida. É hora que eu estou lá em casa, chego em casa acabando com tudo. Bora, acaba desenho, acaba tudo. Quem manda agora sou eu. Futebol, Santa Cruz e fulano de tal. É assim. Porque o controle está na minha mão. E quem tem o controle na mão faz o que quer. É para você dar, faz o que quer, faz do jeito que quer, manda, faz, desfaz. Quem está com o controle na mão decide tudo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Tudo que foge do seu controle é Deus falando para mim e para você que Ele está no controle. Glória a Deus. Às vezes Deus quer falar comigo e com você e dizer assim: ei, acorda, eu estou no controle. Mas para eu e você entender que Deus está falando, que Ele está no controle, Ele nos coloca numa situação que a gente perde o controle. Aleluia. Para eu e você entender que Ele está dizendo para mim e para você que quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem domina é Ele, quem está regendo a história é Ele. Para eu e você entender, Ele coloca eu e você numa situação que a gente perde o controle, para entender que quem está no controle é Ele. Você pode dar glória a Jesus? Glória a Deus! Se Deus está no controle, é Ele quem manda. Se Deus está no controle, é Ele quem muda as estações. Ele quem muda a página. Ele quem faz virar a página na minha vida e na sua vida.
Então, queridos, as tempestades, elas são inevitáveis. Coloque isso no seu coração. Não tem como viver nessa terra sem passar por tempestade. Ah, pastor, eu não quero sofrer. Jesus vai lhe levar. Pastor, Senhor, acaba com todos os sofrimentos da minha vida. A partir de hoje, eu não quero mais passar por sofrimento. Jesus vai dizer, não levante nem a mão que eu puxo. Quando você levantar a mão na igreja para adorar, Jesus vai dizer, nem queria, mas levantou a mão. Porque é inevitável. Cuidado com esse evangelho que tem aí fora. Cuidado com esse evangelho que tem aí, que diz assim, se você obedecer, vai dar tudo certo na sua vida. Ele diz assim, se você está sofrendo é por duas razões. Ou você está em pecado, ou é porque está faltando fé na sua vida. Cuidado com esse evangelho. Cuidado com esse evangelho que quer afastar. Evangelho que não tem cruz, evangelho que não tem Gólgota, evangelho que não tem lágrima, evangelho que não tem renúncia, evangelho que você não perde nada, que só ganha. Cuidado com esse evangelho para você não cair no engano. Estou no evangelho desde 16 anos de idade, sempre sofri. Está tudo bem. Um dia você está em Porto de Galinha, mergulhando lá nas piscinas naturais de Porto de Galinha. Outro dia você está no quarto chorando com depressão. Um dia você está comendo cuscuz, arrotando lagosta. Direto, camarãozinho no alho e óleo, coquinha com limãozinho, com gelo. Outro dia você olha para a geladeira e fala, nem água tem. É assim, Outro dia você olha para a sua conta bancária, eita glória, está bonita, cheio de zero à direita. Outro dia você olha para a sua conta bancária, o zero está tudo à esquerda, aquele pontinho negativo assim. É a vida. Não tem como. É inevitável, é imprevisível. E muitas vezes a gente não consegue administrar. São 4 características das tempestades da vida. Agora tem uma coisa, as tempestades da nossa vida são pedagógicas. Não é para a nossa morte. As tempestades são para ensino. São para lições que aprendemos somente e tão somente quando passamos por tempestades. Deus quer nos ensinar lições profundas a respeito do seu caráter, mas essas lições só se aprendem com dor. Você já viu? Você conhece criança mimada? Birra. Você sabe? Você conhece criança que faz birra? Mata os pais de vergonha no shopping? Conhece ou não? Joga nos pés do pai. Se joga nos pés do pai. O pai diz assim, não tem dinheiro mesmo. Faz aquele carnaval. O shopping todinho fica olhando para você. Sabe como é o nome disso? Criança criada com manha. Que nunca sofreu, nunca ouviu o nome dos pais. Nunca ouviu não. Nunca conheceu um cinto. Uma vez eu estava na pracinha. Dito aqui, meu irmão. Aí não tomei café. Perdi a hora de escola. Jogando peão na rua, jogando bola de gude. Deu 4 horas da tarde. Esse menino não toma café, esse menino não almoça. Esse menino vai morrer na rua, rodando peão, jogando bola de gude. Minha mãe pegou um cipó de goiaba. Minha mãe era muito esperta, ela botou aqui atrás, ó. Aí fez assim pra mim: oi meu filho, você não almoça mais não, é? Bora pra casa almoçar. Eu disse: ô mãe, eu esqueci. Quando eu fui abraçar ela, eu passei na frente dela, ela lá, esse suquinho de goiaba. Até hoje estou vivo e passo para minhas filhas. Ah, mas pastor, é assim, tudo que eu passei de mal, o que eu puder fazer, meus filhos não vão passar. Está acabando o seu filho. Está destruindo seu filho, não sabe. Tudo que eu passei, meu filho não vai passar. O que eu passei de perrengue, o que você passou de perrengue, forjou quem você é hoje. Aleluia.
Eu sou alguém hoje, você tem o caráter que tem hoje, a personalidade que tem hoje, a índole que tem hoje e a dureza para resistir problemas que tem hoje por causa das lutas, dos sofrimentos que constituíram a tua história. Glória a Deus. Aí eu não vou querer meu filho, não vou dizer não, meu filho, não vou deixar meu filho fazer o que quiser, não vou alisar a cabecinha dele, não vou dizer não, eu não vou deixar ele sofrer, deixa chorar. Se tiver, compra, se não tiver, não compra. E a vida continua. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não ao seu filho. Às vezes dói mais na gente dizer não do que neles. Dói mais em mim, quando eu quero dar e não posso, do que eles. Depois de 5 minutos está todo mundo rindo. E às vezes a gente ainda continua doendo na gente. O sofrimento, as tempestades, não é para a sua morte. Olha para teu irmão e diz assim: você não vai morrer com essa luta. Você não vai morrer nesse sofrimento. Deus está falando com gente aqui. Essa luta não é para a tua morte. Essa luta não é para a tua destruição. Essa luta é para você ter uma experiência mais profunda com Deus. Levanta a mão aí, quem é que acredita nisso e dá uma glória a Deus. É para crescimento, é para amadurecimento, é para aprofundamento em Deus. Crente que não sofre, muda de igreja rápido. Gente que não muda, que nunca passou por sofrimento, pastor não passou por mim, vou mudar de igreja. Gente que não passa por dor, por luta, pastor, a regente do coral não me bota para solar, eu vou para outra igreja. Não sofre, não sabe o que é luta, não sabe o que é sofrimento. Repita assim comigo: a dor é a ferramenta pedagógica de Deus para Ele se revelar aos seus filhos. Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento, Deus usa o deserto, Deus usa a dor para se revelar para nós. Tem lições que a gente não vai aprender na Disney. Eu e você precisamos entender isso. Tem coisas que Deus quer ensinar a mim e a você, que não é tirando foto na Torre Eiffel. É Eiffel, é? Eiffel. Parece biscoito Eiffel, né? Tem lições que eu e você não vai aprender de Deus nas piscinas naturais de Porto de Galinha. Tem lições que eu e você só vamos aprender de Deus. Então somente através do sofrimento. Jó vai dizer assim: depois de todo o seu sofrimento, toda a luta que Jó teve, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu dinheiro, a mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Depois de todo o seu sofrimento, Jó vai dizer assim: eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. A dor fez Jó conhecer quem era Deus. A dor fez Jó conhecer quem era o Deus dele, não o Deus do pastor da igreja. Porque é muito bom conhecer o Deus do pastor Jorge. Uma vez ele contou uma história aqui de um certificado do negócio, que ele disse assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu completei: Deus do pastor Jorge. Porque o que Deus fez na vida dele foi grande. Mas Deus não quer que você viva baseado na experiência do outro. Deus quer que você tenha a sua experiência com Ele. O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem que ser o seu Deus. O Deus de Abraão. Ele quer que Ele seja o Deus de Maiara, o Deus do Diácono Hilton. É o Deus do pastor Éder. Não vai viver de experiência dos outros. Deus quer que você viva baseado na sua fé, na palavra dele, na pessoa dele e naquilo que ele se revelou para você. Glória a Deus. Não é a experiência do irmão que vai te fortalecer, é a tua experiência. É você conhecer o seu Deus.
Então as lutas e as tempestades, elas são pedagógicas, elas são para ensino, elas são para lições profundas, conhecer o caráter de Deus, conhecer quem é Deus. Só que tem outra coisa, esse texto aqui ele tem 3 perguntas. Se você olhar para esse texto, você vai encontrar 3 perguntas. Primeiro, verso 38, quando os discípulos vão acordar Jesus, ele diz: Jesus, o senhor não está vendo não que a gente vai morrer? Não foi assim? Não te se dá que a gente vai perecer? Foi uma pergunta dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta está no verso 40. Jesus acalma a tempestade. Jesus diz assim para ele: por que vocês são tão tímidos? Uma pergunta de Jesus para os discípulos. E no final, após Jesus acalmar a tempestade, tem uma pergunta dos discípulos para os discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória! 3 perguntas, mas a primeira pergunta que faz: Jesus, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? É a pergunta da fraqueza humana. É a minha pergunta e a sua. É a pergunta da vulnerabilidade humana. É a pergunta que eu e você faz quando estamos sofrendo: por que eu estou passando por isso, Senhor? Senhor, por que essa luta se levantou agora? Estava tudo caminhando tão bem, estava tudo dando certo, estava tudo tranquilo, estava tudo sob controle. Por que eu estou passando por isso, Deus? É a minha pergunta e a sua. É a pergunta daqueles que são limitados, fracos, pequenos, diante de uma circunstância que se levantou e que você nunca desejou que ela aparecesse, mas ela apareceu. É a nossa pergunta. É a pergunta da fraqueza, é a pergunta da vulnerabilidade humana. E essa pergunta tem uma razão. Porque eles estavam em obediência. Eles estavam em obediência e ao mesmo tempo estavam diante de uma luta. E pense no conflito na mente dos discípulos, conciliar a ordem de Jesus e a tempestade. Jesus disse para a gente passar para o outro lado. Foi Ele que mandou. A gente está em obediência. Nós estamos em completa obediência. Foi Ele que mandou a gente passar para o outro lado. Agora, olha o que está acontecendo conosco. Tem 3 coisas que eles não conseguiam entender. Tem 3 coisas que estavam dando curto-circuito na mente dos discípulos, que eles não conseguiam entender. Em primeiro lugar, eles não conseguiam entender a própria tempestade. Nós estamos em obediência, por que tempestade? Eu estou indo para a igreja todo dia, por que tempestade? Eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade, como manda a Escritura, porque estamos passando por tempestade. Eu estou sendo santo, eu estou renunciando o pecado, eu estou sendo fiel à minha esposa, eu estou sendo obediente, justo, eu estou combatendo a injustiça no meu país. E por que tempestade na minha vida? Quando Deus mandou tempestade na vida de Jonas, foi para trazer Jonas de volta à obediência. Agora olha o conflito na mente deles. Nós estamos obedecendo e estamos passando por tempestade. Olha para teu irmão e diz assim: o fato de você obedecer a Deus não significa ausência de tempestade. Você vai obedecer a Deus e a luta vai chegar. Você vai obedecer a Deus e a tempestade vai aparecer. Mas tem uma coisa: quanto maior é a tempestade, maior vai ser a bonança que Deus vai te dar. Quanto maior a tempestade se levantar, maior vai ser a tua vitória. Glória. Então, queridos, eles não conseguiam entender a própria tempestade. Estamos em obediência, por que tempestade?
Por que tempestade? Outra coisa, eles não conseguiam entender o fato de obedecer a Jesus e Jesus demorar em atendê-los. A demora de Jesus. A tempestade se levantou, estava entrando no barco e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Eles não conseguiam entender por que Jesus não está agindo. Eu estou obedecendo ao Senhor, não estou vendo Jesus trabalhar. Não estou conseguindo ver Ele agir na minha vida. Às vezes a demora de Jesus dói mais do que a própria tempestade. Às vezes, pastor Jorge, a demora de Jesus nos aflige mais do que o próprio problema. Porque Ele não fala comigo? Porque Ele não resolve logo? Porque Ele não dá uma palavra e tudo se resolve? Porque Ele não acaba logo com tudo isso? Porque Ele não dá logo um decreto e tudo se faz? Porque só basta uma palavra dele e tudo se resolve. Quando Jesus curou Lázaro, ressuscitou Lázaro, aonde Jesus estava, para a cidade de Betânia, aonde Lázaro tinha morrido, era um dia de trajeto. E chega a notícia para Jesus: teu amigo Lázaro está doente. E Jesus diz aos discípulos: Lázaro morreu. Ele recebeu a notícia de que ele estava doente, mas ele disse para os discípulos: Lázaro morreu. Um dia de distância da onde Jesus estava para a cidade de Betânia, onde Lázaro estava morto. E Jesus ainda ficou 2 dias onde estava. Apenas no 3º dia, ele vai a Betânia e chega lá no 4º dia. E qual é a primeira frase que Marta diz a Jesus? Ela não diz assim: eu saldo o Senhor Jesus com a paz do Senhor. Paz do Senhor, mestre. Não. Ela diz assim: se o Senhor tivesse aqui. Meu irmão parou. Voltou? Se meu irmão. Vai, a bateria está sem controle. Glória a Deus. Ela diz assim para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Para Marta, Jesus tinha chegado atrasado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus nunca chega atrasado. Glória a Deus. E quando parece que ele está atrasado, é porque ele está providenciando algo melhor para você. Quando parece que ele está atrasado, é porque ele está caprichando, ele está melhorando, ele quer que o milagre ganhe repercussão. Glória a Deus. Era para você dar um glória a Deus com menos sono. Glória a Deus. Então eles não conseguiam entender a obediência com a demora de Jesus. Outra coisa que eles não conseguiam entender era a obediência com o silêncio de Jesus. Jesus está dormindo numa almofada, não sei se era chique, feito da casa do pastor Jorge, mas ele estava dormindo e em silêncio. E é difícil conciliar: eu estou obedecendo a Deus e Deus não fala comigo. É difícil a nossa mente conseguir entender por que eu estou passando por essa situação e Jesus não diz nada. A gente vai para a igreja e fica esperando, nem que seja, cadê os vasos? A gente fica caçando vaso, né? A gente fica caçando os canelas de fogo. Quando a gente quer que Jesus fale, a gente fica assim: cadê os pentecostais? Você está logo perto do canela de fogo, porque olha, eu vou ficar olhando para ele direto. Fala comigo, usa ele. Uma vez estava sentado aqui na frente, a irmã olhou assim para mim, botou o dedão assim, eu disse: ih, rapaz, eu peguei bomba. Vai revelar tudo agora.
Ela disse assim, olha, Deus está me dizendo, mas se Deus está me dizendo, eu digo, meu Deus, não tem nem como correr para o banheiro mais. Pegar daqui para lá. Mas é difícil. Além de Jesus estar dormindo, além de Jesus estar aparentemente estático, ele agora também está em silêncio. Mas deixa eu dizer um negócio a você. Jesus em silêncio, ele é mais poderoso do que Satanás falando. Glória a Deus. Posso falar ou não? De novo? É para ser um glória a Deus mais alto. Isso aqui é para você fazer uns 3 pix para mim. Jesus em silêncio. Vitória disse assim, eu não quero presente não, tio, eu quero só pix, aprendi com ela. Eu disse, Vitória, você quer o que de presente? Ela fez, quero pix. Para o negócio da lembrancinha, agora tem que ser pix. Jesus em silêncio é mais poderoso do que o diabo falando. Glória a Deus. Jesus em silêncio está falando muitas coisas. O fato de Jesus estar em silêncio, ele já está dizendo muita coisa. Às vezes ele está dizendo assim, você está passando uma tempestade, mas eu quero que você adore. Jesus em silêncio, ele está falando muitas coisas. E uma das coisas que ele pode estar falando é dizendo assim, você está passando por uma tempestade, e eu estou vendo a sua atitude. Glória. Jesus em silêncio pode estar dizendo assim para mim, está doendo, mas me adora. Está com vontade de chorar, mas anda para... Continua, persevera. Continua me adorando, continua me louvando. Jesus em silêncio está falando muitas coisas. Glória. Jesus em silêncio está trabalhando por nós, em nós e não contra nós. Repita assim comigo, Jesus em silêncio. Ele está trabalhando por nós. Ele está trabalhando em nós. E nunca trabalhando contra nós. Jesus em silêncio está pedindo a nossa confiança. Diga para seu irmão que está do lado, quando Jesus fica em silêncio, é porque Ele quer que você confie nele. Quando Jesus está em silêncio, Ele está pedindo a mim e a você, dizendo assim, confia em mim, espera em mim, eu estou no controle de tudo. Eu vou fazer, eu vou mudar, eu estou cuidando de você, eu sou o teu pastor, nada te faltará, eu estou regendo a tua história. Glória. Jesus em silêncio não significa que está ausente. Lembre-se, cadê os jovens? Levanta a mão, jovens aí. Prova, tu não, mano, baixa a mão. Professor numa sala de aula, dia de prova, ele fica falando ou fica calado? Falando ou calado? Quando Jesus está em silêncio, é porque nós estamos sendo provados. E o professor, em dia de prova, ele fica em silêncio, só observando. Olha para teu irmão e diz assim, durante essa tempestade, Jesus está te observando. Jesus está te vendo. Jesus está aqui falando com gente. Não se desespere, Jesus está com os olhos em você. Não se desespere, a tempestade não é maior do que Jesus. Ele é maior. Agora olha que interessante aqui para a gente terminar. Lá em Mateus 14, os discípulos também enfrentaram a tempestade. Só que é aquele episódio que Jesus diz assim, eu vou orar e vocês passem para o outro lado. E Jesus ele vai na 4ª vigília da noite em direção aos discípulos andando por cima das águas. Só que aqui em Marcos 4, observe que Jesus primeiro acalmou a tempestade para depois acalmar os discípulos. Você viu que Jesus repreendeu o vento e o mar, e depois que ele acalmou a tempestade, os discípulos ficaram em paz. Houve bonança. Ok? Mas em Mateus 14, Jesus vai andando por cima das águas, os discípulos dizem assim, é um fantasma. E Jesus diz assim, tenham calma,
sou eu, não tenho medo. Jesus primeiro acalmou os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Sabe por quê? Porque tem tempestades na nossa vida, que a maior tempestade não é o que está fora, mas é o que está dentro. Às vezes, a maior tempestade que eu e você passa, não são as circunstâncias, mas é a tempestade dentro de nós. E Jesus às vezes precisa acalmar primeiro o problemático, para depois acalmar o problema. Aleluia. Primeiro ele tem que acalmar a tempestade dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, do meu coração, da minha mente, da minha alma, para depois acalmar a tempestade em volta. Às vezes a maior tempestade não é o que está fora, é o que está dentro. Olha para teu irmão e diz assim: Jesus está acalmando hoje a tempestade de dentro e a tempestade de fora. Ele está acalmando e dando a solução para a ansiedade que está no teu coração, para a perturbação que está na tua alma, e também vai acalmar a tempestade que está em nossa volta. Porque ele acalma. Tem momentos que a tempestade maior não é a de fora, é a que está dentro do nosso coração. E primeiro Jesus precisa acalmar você, para depois acalmar a tempestade fora de você. Você crê em profecia? Você crê que Deus usa pregador? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Levanta a mão se você acredita. Você crê que eu estou pregando a palavra de Deus? Você crê que tudo que eu estou falando aqui está dentro disso aqui? Ainda essa semana Jesus vai acalmar a tempestade que está por fora de você e acalmar também a tempestade que está dentro do teu coração. Dentro de você vai sair estresse, vai sair ansiedade e vai sair depressão. E por fora de você a porta vai se abrir, a enfermidade vai embora, o teu filho vai voltar para Jesus e o teu casamento vai ser abençoado. Levanta a mão aí se você acredita nessa palavra. Abre a boca aí para dar glória a Jesus. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Aleluia. Olha, vou caminhar para o final agora. A segunda pergunta está no verso 40, quando Jesus faz para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? Tem 4 motivos. Me responda uma coisa: o que seria mais fácil para os discípulos, ter medo ou ter fé naquele momento? Medo ou fé, pastor Jorge? Olha só, camarada, quem já foi para cruzeiro aqui? Já andou em cruzeiro? Quem já viajou em cruzeiro? Navio? Já é coisa de gente rica, né? Ninguém. Jesus, abre a janela do céu. Já, né? Mas quem já foi em cruzeiro? Assim, já viajou no cruzeiro? Não, né? Mas quem viajou, eu escutei quem já foi. Eu não posso nem dizer que fui. Vai chegar, canta, vai chegar. Vai chegar. Mas eu escutei quem foi e disse que no cruzeiro é um navio gigante, né? E ele disse que se levantavam ondas de 5 metros e todo mundo no navio vomitava. Todo mundo no cruzeiro vomitava porque eram ondas de 5 metros. Agora imagine um barquinho dos discípulos em meio a uma tempestade. Se no cruzeiro o cara vomitava, imagine com um barquinho com ondas grandes, vento forte e 12 discípulos e Jesus dormindo. Era mais fácil ter medo, né? Mas eu vou dar alguns motivos para, em meio à tempestade, você não ter medo. Primeiro, a presença de Jesus no barco. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: não tenha medo, Jesus está no barco. Pastor Jorge, não tenha medo, Jesus está no barco. Jesus está no barco da tua vida financeira, do teu casamento, dos teus sonhos. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Toca, catuca o irmão do lado e diz: desperta, acorda, fica vivo, tenha esperança, porque Jesus está no barco da tua história. Ele está no barco. Então eu tenho um motivo para ter fé. Segundo motivo, além de Jesus estar no barco,
promessa de Jesus. Quem foi que falou que eles iam chegar do outro lado? Jesus. Quem foi? Jesus. Quem foi que disse assim, passemos para o outro lado? Foi quem? Jesus. Me diga uma coisa, Jesus brinca de promessa? Jesus é feito homem que quer conquistar uma mulher, que promete céus e terra, e depois que casa é o cão chupando manga? É? Jesus brinca com sentimento? Jesus decepciona? Jesus ilude? Porque diz assim, já foi falado aqui, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha para teu irmão e diz, você vai chegar do outro lado. Mas não é por causa da tua força, não é por causa da tua sabedoria, é por causa de quem falou, é por causa daquele que falou, o poder daquele que fala. Não tem tempestade que impeça você chegar do outro lado. Primeiro por causa da promessa, vamos inverter aí, falei presença, mas promessa, presença e segundo. Você tem motivo para ter fé em meio à tempestade por causa da paz de Jesus. E responda uma coisa, Jesus sabia que a tempestade vinha ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porque se você disser a mim que ele não sabia que a tempestade iria se levantar, ele não é Deus. Sim ou não, pastor Jorge? Se você falar para mim que Jesus não sabia que a tempestade iria se levantar, então você está reduzindo a divindade de Cristo. Está dizendo que Jesus era só humano e não divino. Ele sabia ou não que a tempestade iria se levantar? Mas mesmo assim ele dormiu. Sabe por quê? Porque paz em Cristo não significa ausência de tempestade. Paz em Cristo significa que mesmo em meio à tempestade eu posso confiar que Deus está no controle de tudo, que Ele manda em tudo, que Ele está controlando tudo, que Ele está regendo tudo, que tudo está na palma da sua mão. Paz em Cristo é ter a confiança de que Deus está no controle. E olha para teu irmão e diz assim, você confia em Deus? Então você tem que descansar. Se você confia, você descansa. Se você confia, você dorme. E para terminar, último motivo, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo. Por causa do poder de Jesus. Poder sobre as leis da natureza. Falou e o vento se aquietou. Mandou e o vento se aquietou. Falou e o mar se aquietou. As leis da natureza obedecem a Jesus. Em seguida, Jesus expulsou o demônio do jovem gadareno. 6.000 demônios aquele jovem tinha. Jesus expulsou o demônio entrou. Mais de 2.000 demônios entraram nos porcos. Os porcos se precipitaram em Genezaré, no mar de Genezaré, e morreram. Os demônios disseram assim: viesse nos atormentar antes do tempo. Ele disse: por favor, não manda a gente, não manda a gente para o mundo dos mortos agora não, para o abismo agora não. Faz com que a gente entre lá nos porcos. Jesus disse: tá bom, entre. Por quê? Porque quem manda é demônio, é Jesus. Glória. Ah, pastor, mas por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para provar para todo mundo lá de Gadara que demônio não é mito, demônio existe. Não é coisa, é problema mental, é demônio. Demônio não é história da carochinha, existe, acorrenta, mata, destrói. Por que Jesus obedeceu e atendeu o demônio? 3 pedidos que o demônio fez, Jesus atendeu. Para provar todo mundo lá de Gadara a privacidade, a insignificância de uma sociedade que amava mais os porcos do que gente. Que disseram assim: Jesus, sai daqui. Porque se o senhor ficar aqui, o senhor vai expulsar os demônios de todo mundo aqui, e os porcos da gente vai tudo ser precipitado no mar. Para mostrar a eles a insignificância, a pecaminosidade de um povo que valorizava mais porco do que gente. Não é diferente no dia de hoje. É cachorro
Sendo mais valorizado do que gente. Peguei uma mulher de uma vez, trabalhando, na época que trabalhava em aplicativo, ela fez: olha, meus cachorros têm plano de saúde, mas eu não tenho. Aí, já vem, Mateus vai vir, Mateus, com motores de aplicativo trabalhando. Lá vem Mateus, espere, moço, que Mateuzinho está vindo. Eu penso que vai vir um menino, já viu o cachorro. Não, agora não quero nem entrar nesse negócio aí. Aí beija na boca de cachorro. Eu sou pai de pet, sou mãe de pet. Tu é pai de gente. Já viu isso? Jesus manda, Provérbio 12:10 fala que tem que ser cuidado. Você cuidar dos animais. Cuidar dos animais é uma coisa. Agora você dizer, chegar ao ponto de dizer assim: não vou casar, não quero casar, porque eu já estou satisfeito, porque tem uma cadela do meu lado. Aí, meu filho, aí você está entrando para... Está precisando de um psiquiatra. Remédio cadernalzinho, para ver se melhora. Não quero ter filho mais não. É 4 tipos de casamento que, se a moda pegar, a raça humana vai embora. Depois eu falo isso aqui na escola dominical, você vê. 4 modelos de casamento que, se generalizar, acaba a raça humana. Não vou não, porque agora não vou mais ter filho não, porque para mim já está bom. Eu já tenho meu bichinho, não sei o que, meu cachorrinho. Agora eu vou dizer porque a razão de tudo isso, sabe o que é? Porque o ser humano, pastor Jorge, ele não quer ninguém que bata de frente com ele com pensamento contrário. O cachorro não fala. A pessoa diz assim: se não pensa igual a mim, não dá para andar comigo. Aí o que é que acontece? Não tem como andar com o ser humano, vou ficar andando com o cachorro, porque o cachorro concorda comigo em tudo. E quando ele não concorda, ele não fala. Aí tome a mal os cachorros. Lá na empresa, então pega para capar, porque o menino foi dizer essas coisas lá do cachorro, a mulher ficou com raiva do camarada até hoje. Então, queridos, Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, dele saiu o poder, porque Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades. Em seguida, Jesus curou a filha de Jairo, porque Jesus, ele tem domínio sobre a morte. Glória. Então repita assim comigo: eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Por causa da promessa de Jesus, por causa da presença de Jesus, por causa da paz de Jesus e por causa do poder de Jesus. Levanta a mão para dar glória a Deus, em nome de Jesus. Terceira pergunta foi: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É aquele que quer te salvar. É aquele que não está satisfeito com sua vida de pecador, de pecado. É aquele que tem nojo da sua prática pecaminosa. Quem é esse? É aquele que abomina. É aquele que está cansado de ver o desrespeito das suas práticas aos olhos dele. É aquele que morreu na cruz para nos salvar, se fez pecador por nós, se fez maldito por nós. Quem é esse? É aquele que criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se faria. Quem é esse? É aquele que é onipotente, ele pode todas as coisas. Quem é este? É aquele que é onipresente, ele está em todos os lugares. Quem é esse? É aquele que é onisciente, sabe todas as coisas. Quem é esse? É o imutável, que nunca muda. Quem é esse? É aquele infinito, ele não tem fim de dias, não tem começo de dias, nem fim de dias. Ele é incriado, ele é eterno, ele é Deus, ele é poderoso, ele era, ele há de vir. Ele é Jesus que quer te salvar e transformar a tua vida. Se você quiser ser igual a todo mundo, continue aí fora, sendo usado como descartável. Um usa aqui, outro usa ali, aí fica igual catraca de ônibus, mais rodado do que tudo. Aí você pode continuar aí fora. Agora, se você vir para Jesus, você vai ser uma princesa, um príncipe de Deus, um príncipe dele.
separado, sacerdócio real, nação santa, que é diferente. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: Jesus, Ele quer transformar a tua vida. É aquele que quer mudar a tua história. É aquele que te conhece. É aquele que sabe quem você é. E Ele quer perdoar todos os teus pecados hoje. Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer te regenerar hoje. Tirar de você o velho homem e fazer de você uma nova pessoa. Você está disposto a renunciar?